Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e estamos de volta no estúdio Gol de Barriga depois de muito tempo, né? Voltei dos Estados Unidos para Miguel Pereira e voltei para casa agora. Então, nesse domingo falaremos sobre janela de transferências, né? Falaremos sobre Nonato, falaremos sobre John Kennedy, falaremos sobre Kevin Serna, falaremos de novo sobre John Arias, mas tudo isso depois que rodar a vinheta, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e trocar uma ideia sobre o Fluminense nesse domingo. Vamos começar essa brincadeira aqui, essa resenha, mas antes pedir pra você, deixa o like, se inscreve no canal. Parece chato ficar pedindo, mas faz muita diferença. Rumo a 14 mil inscritos, tá bom? Então a gente comemora aqui a cada 1.000 inscritos, então por favor, se inscreva no canal pra gente bater os 14 mil. Vamos começar falando sobre o Nonato, que já é jogador do Fluminense, porém está emprestado até dezembro de 2025. A gente tem ele emprestado, ele tem um passe do Santos. E segundo o jornalista da UOL, Lucas Mussetti, o Fluminense tem o interesse de fazer uma proposta e comprar em definitivo o atleta do Santos, né? Esse valor, pela apuração, esse valor está em torno, essa opção de compra de 1,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos um pouco mais de 8 milhões de reais, e o Fluminense está disposto a negociar esse valor e tem uma boa relação com a diretoria do Santos. Também, se não tivesse uma boa relação após o que pagou no Soteldo, era loucura, né? A gente precisa combinar isso. Só um detalhe, né? Esse valor de 1,5 milhão de dólares, segundo a apuração do Lucas Mussetti, é por parte dos direitos econômicos. A gente não sabe se é 70%, 80%, isso tudo a gente precisa saber para poder questionar, né? Para poder debater um pouco mais. Mas vou falar sobre minha opinião sobre contratar em definitivo o Nonato, né? O Nonato tem 27 anos, Nonato, ele começa no São Caetano, mas ele se destaca no Internacional, né? Pro futebol brasileiro ali. E é um cara que a gente pode falar que joga mais no Fluminense. Ele não sei explicar o motivo ou a razão, mas ele joga bem no Fluminense. A primeira passagem dele é boa no Fluminense, né? Tem toda a raiva que a gente tem por ele sair do Fluminense e ir pro Ludogorets. Mas assim, é um cara que toda vez que tá no Fluminense, ele é um cara muito útil, né? Nos últimos pré-jogos ali do Mundial, eu sempre usei essa palavra ali, mas não no sentido pejorativo. Realmente ele é útil ao Fluminense. E aí uma curiosidade, eu tava levantando aqui, o Fluminense já é o time que o Nonato mais jogou na carreira. Confesso que eu não saberia informar isso, mas ele tem 93 jogos pelo Fluminense, 91 jogos pelo Internacional, 17 jogos pelo São Caetano, 22 jogos pelo Santos e 38 jogos pelo Ludogorets. No Fluminense é onde, sem dúvida, ele mais jogou bola, né? Ele tem um começo bom no Internacional, mas os números do Fluminense são os melhores números dele, né? Se você parar para analisar, se eu pegar gols e assistência, participações de gols, né? Somando gol e assistência. No Inter ele tem 91 jogos e 8 participações e gols. No Fluminense ele tem 93 jogos, tem 16 participações e gols, né? No Ludogorets tem 38, tem 5 participações. No Santos tem uma participação. No Santos é uma passagem muito ruim dele, né? Então acho sim que é um jogador que vale a contratação. Ah, filho, mas vale 1,5 milhão de dólares? Cara, o mercado hoje tá inflacionado e qualquer jogador, praticamente, sendo bem sincero, qualquer jogador vale 1 milhão, 1,5 milhão de dólares. Não é um valor alto, pensando no mercado. Não sei qual é essa porcentagem, mas chutaria que deve ser em torno de 70% ali pro Fluminense. Então acho que vale a contratação. É um cara que sempre... Eu ia falar que sempre se entregou pelo Fluminense, sempre teve identificação com o Fluminense, mas a saída dele... Confesso que não é algo que na época me incomodou muito não, mas eu sei que incomodou muita gente aqui. Mas enfim, espero que o Fluminense feche essa contratação e que seja um jogador. Ele tem 27 anos, não é um jogador para você revender, é um jogador para você usar e ainda tem muito tempo de uso, né? 27 anos, a gente tá falando aí de pelo menos mais uns 4 anos ali que dá para usar ele em alto nível Nonato, né? Não acho que o Nonato muda o nível do Fluminense, do time titular, mas é um cara que às vezes vai brigar por titularidade, que às vezes vai ajuda quando entra no banco. Nesse esquema do Renato, pensando mais para agora, né? Nesse esquema do Renato com 3 volantes, é um cara muito útil, sabe marcar, sabe se deslocar, se apresentar, sabe chegar na área, gosta de finalizar. Então, para mim, é uma boa contratação. Espero que o Fluminense feche essa contratação com o Santos em breve, tá? Falando em contratações, vamos falar sobre Kevin Serna agora, que teve uma reviravolta aí na novela Kevin Serna. Vamos de Kevin Serna agora, jogador do Fluminense, que
Segundo as informações que a gente gravou um vídeo há 2 dias atrás falando disso, o jornalista colombiano Pipe Sierra tinha dado a informação que o Fluminense tinha interesse em emprestar o Kevin Serna até o final do ano com opção de compra, né? E o segundo, o GE, né, apesar de realmente o Alianza Lima, seu ex-time, o Atlético Nacional, terem interesse em Kevin Serna, o Fluminense não está disposto a negociar, não abriu negociação, porque é um jogador que o Fluminense conta para a temporada, né? Então, vamos lá, vamos por partes, né? Entre o GE, com todo respeito, e o Pipe Sierra, eu fico com a informação do GE, que é mais próximo ao Fluminense, a informação que sai daqui. Então, acredito que o Serna não sai do Fluminense nesse momento. E todo esse burburinho é muito graças ao empresário do Kevin Serna, o Narciso Algames, não sei se fala assim o nome dele, mas o bonito, nos últimos 4 dias, deu 8 entrevistas já para a imprensa peruana e para a imprensa colombiana. Então, ele sim está querendo a saída do Serna, está querendo... Faz parte do empresário também, né? Acho que tá um pouco exagerado essa quantidade de entrevista. Ele virou uma celebridade quase, né? O cara dá 8 entrevistas em 4 dias. É um absurdo. Mas acho que isso tem gerado todo esse burburinho. Confesso que, conforme eu falei, né? Acho que o Serna hoje, pra mim, ele tá à frente, no geral, tá? Ele tá à frente do Canóbio, no meu gosto, tá? De futebol. Ele tá na frente do Canóbio e do Keno. O Keno tem uma particularidade do X1 que o Serna não tem, mas eu acho que o Serna entrega mais em disposição, em vontade, em velocidade, em puxar contra-ataque. Ainda mais nesse esquema. Se a gente jogar nesse esquema com 3 volantes, eu acho que é um cara que sai em velocidade e muito útil para situações de jogo. Então, fico feliz do Fluminense contar. Mas, ao mesmo tempo, contradiz um pouco, porque realmente o Renato aproveitou ele muito pouco no Mundial, né? Ele entra no primeiro jogo, se eu não me engano, ele joga um jogo no Mundial, acho que é o primeiro jogo. Ele entra contra o Borussia e depois ele não entra mais, né? Então, espero que o Renato use mais ele, espero que não tenha esse mal-estar do Serna estar chateado. O jogador pode ficar chateado por não estar jogando, porque eu quero que o jogador esteja chateado por não estar jogando. O que não dá é pro jogador estar de má vontade, o que não dá é pro jogador não estar querendo treinar. Agora, insatisfeito pelo banco, é o mínimo que eu espero de um atleta do Fluminense, que ele esteja insatisfeito com o banco, querendo mudar. Não dá pra faltar profissionalismo, mas assim, não sou amigo do Serna, você não é amigo do Serna, mas analisando o Serna, parece ser um cara zero má vontade. Ao contrário, a gente só vê o Serna rindo e o Serna sempre feliz, né? Então, espero que realmente fique no Fluminense, que seja muito útil pro decorrer da temporada. E eu acho ele útil pro elenco, tá? Então, é uma notícia pra mim boa, essa reviravolta aí de Serna não sair do Fluminense, e acho que não vai sair. A gente falou de saída de jogador, vamos falar agora de chegada de jogador, falar sobre a chegada de John Kennedy, que aparentemente se aproxima do Fluminense. Vou falar disso agora. Assunto agora é John Kennedy, né? A volta de John Kennedy ao Fluminense, né? Só vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, tá? Sendo chato aqui de novo pra você não esquecer de fazer isso. Vamos lá, segundo o Gabriel Amaral, jornalista por profissão e tricolor de coração, e meu sócio no Jornada também, o Pachuca já admite que o retorno do John Kennedy está muito bem encaminhado ao Fluminense. Apesar de não ter nada assinado ainda, as 3 partes já conversam sobre detalhes. Então, provavelmente, o John Kennedy voltará ao Fluminense, né? O Gabriel teve informações direto lá do Pachuca, que a visão deles do John Kennedy é que foi um bom começo do John Kennedy no time mexicano, porém... Vem aqui, curiosidade. Que a gente vai falar sobre isso, só acabar de dar informação. Baixa aqui. Frederico, meu filho, dá oi pra galera. Oi. Você quer o John Kennedy de volta? Sim. Vai jogar bem quando voltar? Sim. Faz o urso. Vai lá, vambora. Vou falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Segundo o Gabriel, a informação lá é que a visão deles é que o John Kennedy começa muito bem no Pachuca, porém por opções táticas já acaba perdendo espaço, mas é um cara que tem muito potencial e essa parte é importante, né? Com uma relação muito boa no dia a dia. Isso é algo que que o torcedor do Fluminense se preocupa com o John Kennedy. Cara, e eu já dei minha opinião, então vou ser vou resumir bastante aqui, tá? A carreira do John Kennedy deixa a gente muito na dúvida se ele vai jogar. Mas o John Kennedy é isso que eu mostrei agora, meu filho. É identificação com a molecada, é um ídolo, a torcida quer. Eu trouxe ele, eu mostrei ele aqui.
Não sei se o Lucas vai ter esse trabalho, mas eu vou dar. Ele vai ter, eu acabei de dar esse trabalho. No gol do John Kennedy no Mundial, no Mundial que a gente joga ali contra o Al Hilal, ali, o City, ele, na hora do gol, a gente tá fazendo uma transmissão no bar, e o moleque vem na hora fazendo urso e tal, na comemoração. Até um vídeo que eu gosto muito ali, que eu acho emocionante. Conseguiu roubar de novo o Martinelli pro John Kennedy pra fazer, pra matar o jogo de esquerda, bateu, olha o gol! E, cara, e o John Kennedy é isso, né? Acho que vocês viram o vídeo aí passando. O John Kennedy, ele mexe com o torcedor do Fluminense, cara. O cara fez gol nas oitavas, quartas, semi e o gol da nossa vida, por enquanto, que eu espero que tenha outra Libertadores em breve, mas o gol do nosso título da Libertadores. Então, por mais que eu tenha dúvidas sobre o futebol do John Kennedy, é um cara que eu quero de volta, é um cara que eu tenho esperança do Renato fazer jogar, e sem dúvida, se o John Kennedy voltar agora para essa temporada e fizer um grande segundo semestre, assim como ele fez em 23, eu vou ser mais feliz com o John Kennedy fazendo esse segundo semestre bom, fazendo gols, do que qualquer outro jogador, possivelmente. Claro que tem o Cano ali para disputar com ele, mas vocês entenderam, né? Então, que finalize isso e seja bem-vindo de volta, John Kennedy. Assim que tiver tudo alinhado, a gente fala aqui uma opinião um pouco mais, levantando os números de John Kennedy, de carreira. A gente faz um vídeo quando o Fluminense anunciar a volta dele, que pelo jeito está muito próxima, né? Vou falar sobre o último assunto agora. O último assunto, só para fechar o vídeo, vou passar bem rápido, tá? Não tem nada a ver com o Fluminense. Mas só porque eu vou ser muito chato em relação a isso, a gente já fez comparações do John Arias com o Gerson, né, no valor de mercado. O Gerson, o Zenit pagando 25 milhões, sendo um pouco mais velho que o Arias e um jogador mais recuado, que na teoria é mais barato. Claro que o Gerson tem uma seleção brasileira, o Arias tem a seleção colombiana e a seleção brasileira tem um valor a mais, né, tem um peso a mais. E aí vale outra comparação, cara. Segundo as matérias agora, Richard Rios do Palmeiras o Roma tem interesse em uma proposta de 25 milhões de euros. O Richard Rios é um pouco mais novo que o Arias, né? Em torno de 2 anos e meio ali, né? O Richard Rios tem 25 anos e o Arias tem 27 anos. Porém, cara, o Richard Rios não é um moleque da base, um moleque com 18, 19, 20 anos que tá surgindo. É um jogador que já tem uma idade também, que não é fácil uma revenda na Europa, e também não é um atacante que é o jogador mais caro, e desculpa, também não é o John Arias, tá? Ah, mas o John Arias, ele começou a carreira só quando chegou no Fluminense, lá no Patriotas, lá atrás, ele não tinha uma carreira tão boa, assim, antes de chegar no Fluminense. O Richard Rios também não. Eu confesso que eu nem sabia, mas o Richard Rios passa pelo Flamengo, o Richard Rios passa pelo Guarani, o Richard Rios também tem um começo de carreira complicado. Então, acho que o valor de 25 milhões de euros para o Richard Rios reforça ainda mais que 15 milhões de euros não dá para brincar, para começar uma negociação de John Arias. Então, não tem nada a ver com a gente diretamente essa informação, mas eu vou sempre trazer essa comparação enquanto não acabar essa novela de John Arias, que é um desespero meu e seu, tá bom? Enfim, galera, eu vou deixar vocês curtirem o domingo agora. Não sei se terá outro vídeo aqui, não sei se teremos alguma novidade, né? Amanhã a gente faz um vídeo analisando ali a rodada do Brasileirão. Mas vou pedir pra vocês de novo, deixa o like, inscreve no canal. E quinta-feira faça seu check-in e vá pro Maracanã, que eu espero você lá no Maracanã para ser 50 mil no Maracanã e a gente continuar representando a torcida como a gente representou muito bem. A gente, que eu digo, o torcedor, né? Como o torcedor representou muito bem nossa torcida no Mundial, como o torcedor representou muito bem no Aeroflu, e o torcedor vai representar muito bem na quinta-feira, tá bom? Saudações, color, até a próxima, valeu!